são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Olá, eu sou a Marta Silva e este é o Pontos de Luz. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 e este projeto continua, tudo isto graças a vocês. Muito obrigada por estarem presentes. Há momentos na vida em que somos obrigados a abrandar, mesmo quando não estamos preparados. Estive ausente há algum tempo por motivos de saúde, mas estou de volta aqui e este regresso faz ainda mais sentido para mim. Hoje vamos falar de um tema sensível, polémico, mas profundamente humano. A espiritualidade em crianças com deficiência ou neurodivergência. E hoje tenho comigo o Sr. Amadeu Santos, que se vai apresentar. Olá, Sr. Amadeu. Olá, como está? Para já, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, porque estes temas e estas circunstâncias deviam ser tema de grande debate entre todos nós, para fim de que, principalmente os pais, saberem lidar com aqueles que são os seus filhos. E essa situação é necessário saber quem são os filhos, qual é o papel dos pais, e sem essa função de conhecimento e de informação, isso torna-se cada vez mais difícil. Os pais perdem-se nessa educação. Eu sou Amadeu Santos, eu tenho uma experiência na área de jovens e infantis, porque realmente estive ligado a escoteiros, à área de escotais, estive também muito ligado também à Associação de Estudantes, estive também muito associado à Associação de Pais, e portanto a abordagem de um lado e do outro permitiu-me que na Assembleia da República, inclusivamente, fui o autor da Lei dos Trabalhadores Estudantes. Sério? É sério. Que interessante, conte-nos tudo. Porquê? Porque é uma forma também de apoiar aqueles que querem aprender, querem saber, mas que muitas vezes as questões de necessidade económica, que os levam, portanto, a ir para o mercado de trabalho, mas a ambição de querer mais na área de estudo fica muito cortada. Tendo então a possibilidade de ter algum apoio para poder continuar essa ambição, esse sonho, nada mais do que então legislar no sentido que isso possa ser possível, pós-laboral, poder continuar. Portanto, Então, isso tem sido até já fantástico. Me está a dizer que só é possível estar agora à noite e ser trabalhador estudante porque o senhor... Não vou por aí tanto. Não, eu vou dizer é que essa preocupação eu senti, e senti então essa vontade de ir apresentar essa situação, e foi muito interessante que, por incrível que pareça, essa proposta foi apoiada por todos os partidos na altura na Assembleia. Uau, incrível. E ainda hoje se mantém sem qualquer alteração. Muito bem. O que quer dizer que, portanto, foi muito bem acolhida e muito bem aceita, e muita gente beneficiou até hoje. Muito bem, muitos parabéns. Não tem a que agradecer. E deve estar muita gente agradecida. Pelo menos que aproveite. E aproveitar isso, para mim, já é a melhor satisfação, a melhor gratidão. Muito bem, extraordinário, realmente. Sei que também é voluntário no IPO do Porto. Exatamente. Há muitos anos. Sim, vai para 9 anos, 8, 9 anos. Era voluntário, mas as pessoas muito simpaticamente diziam, pronto, é muito simpático e tal, mas sabe, realmente só quem passa por elas é que sabe dar valor. Eu tinha que me calar. Só que logo a seguir apareceu-me exatamente também o problema de cancerígeno, também sou lá utente, e isso dá-me uma grande vantagem, porque de facto agora as pessoas que vão lá já não podem dizer essa situação. Então também me dá um suporte moral, ético, etc., para quando digo às pessoas o que é uma quimioterapia, o que é uma radioterapia, o que é inclusivamente uma operação,
eu sei o que isso é, então também isso parece que não, mas dá muito, muito suporte. Mas quem tem experiência, não é? As pessoas então ouvem com outra atenção quanto a circunstância. Por isso é que se diz, só quem passa por elas É que é que sabe dar o valor. E eu confirmo que é um Muito bocado bem. isso. Isto está ligado também a uma instituição de solidariedade social. Sim, há 35 anos. Há 35 anos. Qual é, Sra. Amadeu? Portanto, ela é conhecida pelo coração da cidade, Sim. que é um departamento de ação social de uma associação chamada Associação Migalha de Amor, Uhum. e de facto começou por ser o primeiro restaurante para os sem-abrigo no Porto. Interessante. Teve um trabalho de tal maneira notório que muitas outras organizações ligadas a religiões, igrejas, etc., por exemplo, a Ordem de São Francisco, a Ordem da Trindade e outras assim, não sei quantos, que decidiram também avançar nesse caminho. E hoje existem 16 organizações na cidade do Porto de apoio aos sem-abrigo nessa área. E então a Segurança Social, conhecendo que não nos dá nenhum apoio, porque porque como somos só voluntários, a Segurança Social não pode dar apoios a organizações que sejam só de voluntários. Tinham que ter profissionais. E nós dizemos que não. Preferimos continuar a ser só de voluntários, mas tem sido muito apreciada a nossa ação, que pediram-nos para agora passarmos a apoiar as famílias com necessidades. E é isso que estamos a fazer agora. E é uma coisa tão interessante porque é única. Porque nós fazemos concorrência aos outros hipermercados e supermercados. Porque nós temos um supermercado montado para as famílias. As famílias vão lá, escolhem o que querem, até uma dotação que nós atribuímos, Sim. E escolhem o que levam. Dessa maneira garantimos que não há, de facto, desperdício, porque as pessoas levam aquilo que realmente querem e que vão consumir. Nós não somos a favor dos cabazes. Sim. Porquê? Porque ao dar os cabazes às pessoas, as pessoas levam naquele cabaz coisas que não precisam ou que não gostam. E acabam por se estragar e deitarem fora, não é? Exatamente. Portanto, há desperdício. E nós não. Então, as pessoas vão lá, escolhem o que querem, mas não sei quantos. Por isso vamos a 16 Pingo Doces e Continente buscar as quebras, e com isso alimentamos 2.500 pessoas. Uau, muitos parabéns Não pelo tem nada a trabalho. ver. E estamos a fazer uma informação pública, estamos a fazer um verdadeiro serviço público. Muito obrigada. E isso tem outra vantagem. Quer dizer o quê? As pessoas que sabem e conhecem aquele trabalho, depois motivam-se também para um serviço de voluntariado que pode não ser ali, não é? Que pode não ser também num IPO, Sim. mas podem, por exemplo, ser junto, por exemplo, de pessoas idosas, de crianças, etc. E isso também é um fator extremamente importante de que nós achamos, no exemplo de voluntariado, e o ser voluntariado não é ser voluntarista, eu gosto sempre de acentuar isso, porque ser voluntário não é vou quando quero, à hora que quero, e se me apetecer, isso não é voluntariado. Voluntariado é compromisso. Se eu de facto digo, sim senhor, eu vou ajudar, então é naquela hora, naquele dia que eu digo, então vou, não como uma obrigação, mas como uma devoção. Porque de partir do pressuposto, eu sou voluntário, vou quando quero. Não, isso não tem a ver com voluntário, tem a ver com voluntarismo. Então vou quando me apetece, não chover, se tiver sol, isso não funciona. Muito bem, é como uma missão. É isso, mas é uma missão mais de que nós vamos escolher, mais de que amor ao outro, é amor a nós mesmos. E então porquê? Porque ao sentirmos que aquela pessoa que estava triste fica alegre, aquela pessoa que estava com fome ficou saciada, aquela pessoa que está depressiva deixou de estar nessa situação, quem fica planificado somos nós. E já deve ter encontrado imensas pessoas de quem o voluntariado salvou, digamos assim, a vida, não é? Sim, uma das coisas que nos satisfaz profundamente é ver, por exemplo, pessoas que eram sem-abrigo, e atenção que o sem-abrigo de hoje não tem nada a ver com o sem-abrigo de antigamente. O sem-abrigo não é o pobrezinho hoje. O sem-abrigo é aquela pessoa que caiu na valeta da vida por força do álcool, da droga, numa situação de um choque emocional que não conseguiu resolver-se, e por isso entrou em depressões, entrou nessa situação. E por nós, portanto, quando conseguimos que alguma dessas pessoas saia desta situação e, portanto, se integre novamente no circuito da vida, para nós é a maior satisfação. Se um só saiu, já valeu a pena.
Muito bem, isso é realmente é uma missão. E eu acho que sim, Eu, é não- um compromisso que depois a pessoa ganha consigo própria, não é? eu penso que é mais uma atitude saudável, saúde mental, psíquica e espiritual da nossa parte. Sentimos bem connosco mesmo. Isto chama-se amor a nós mesmos. Muito bem. Como já deu para perceber, vai ser um episódio muito rico, com muita sabedoria, a mistura com também muita experiência. Vamos abrir perguntas Vamos a ela. e sentir. Senhora Amadeu, Hum. quando uma criança nasce diferente, muitas vezes a reação é coitadinho. É mesmo esse olhar certo para essas crianças? Muitas vezes a visão que as pessoas familiares, principalmente os pais, quando têm uma situação dessas, ainda têm uma reação ainda pior do que essa. É o que é que eu fiz de errado? Porque a mim. Porque a mim. Isto é um castigo divino, coisa assim do género. Então ouvi isso com muita frequência. Um dos erros que se cometeu lá atrás, agora está-se a corrigir isso, era dizer que a criança é um adulto em forma pequena. Ou seja, a criança é um adulto que ainda está pequenino. E essa forma de encarar também a criança é falsa. Porque a criança não é um adulto em modo pequeno. A criança, como hoje está perfeitamente assinalada, é um ser espiritual que está em promoção na vida, rumo a um futuro espiritual. Hoje já sabemos, porque não é a primeira vez que cá estamos, hoje já sabemos que realmente é mais uma vez que cá estamos. Mas sabe que o que está a dizer é polémico. Não é não. Eu vou-te explicar porquê. Porque isto não é uma teoria, não é uma filosofia, não é uma religião, não tem nada a ver com isso. Hoje é ciência. Hoje, através, por exemplo, das terapias de regressões de memória, hoje, através do déjà vu, hoje, através de manifestações criança-gênio, hoje, através de estudos científicos, por exemplo, já vai na 36ª edição da National Geographic, onde jovens crianças dizem, afirmam que não são daquela família, que são casados, têm filhos, são de outros sítios, são de outras situações, etc., demonstra o quê? Que todos nós temos gravados em nós próprios experiências que não podem ter sido agora. E por isso, através da terapia de regressão de memória, por exemplo, é possível saber quando é que eu gravei essa informação. Quando vemos uma criança, muitas vezes, por exemplo, a brincar com o amigo invisível, isso acontece até aos 3, 4 anos, Sim. que ele está a brincar e a falar e até chamar nomes à criatura que está na frente dele. Sim. Nós dizemos e chamamos isso, Amigo brincar com o amigo invisível. É invisível para nós, para ela não. Não é? Não. Então, por isso mesmo, ela conhece e sabe como é, por isso está à vontade. Então está a dizer que a criança vê mesmo alguma coisa. Claro. E por isso brinca e chama-lhe um nome e identifica e toma chazinho com eles e toma mais não sei quantos, etc. E repare-se que geralmente as brincadeiras que as crianças têm com os amigos invisíveis é uma brincadeira da forma de adultos. Porque eles estão a partilhar comida como se estivessem numa cavaqueira, num café, num restaurante ou numa mesa, etc. Não é servir chazinho aos outros. Como é que ele foi buscar isso? Isso não é um comportamento normal de uma criança. Mas diga-me uma coisa, por favor. É muita informação ao mesmo tempo. Eu sei. Então, a criança nasce com uma deficiência ou com uma neurodivergência porque realmente exerceu o seu livre-arbítrio lá atrás e as consequências desse seu livre-arbítrio aparecem agora. Vamos dizer assim, por exemplo, há muita gente que é fumadora hoje e diz, eu conheço muita gente que fumou a vida toda e não morreu com cancro, não morreu com nada disso, tudo bem. Mas depois vamos ver elas mal já chegaram ao plano físico, não é? E ir para uma incubadora para pôr, de facto, máscaras de respiração, marcadas pela asma, marcadas por tudo isso. Por que será? Então, está a dizer que um potencial ou uma pessoa que já foi fumadora
e regressa novamente, vamos partir do princípio, Sim, que vai sofrer de asma. ou coisa pior, o cancro pulmonar mal nasce. Por isso é que como é que a gente pode entender, por exemplo, que haja crianças com cancro? Isto é muita informação Tenho-as lá no para... IPO, não é? E em conversa que eu tenho com elas muitas vezes, porque lidar com uma criança doente num hospital é fácil, basta brincar com ela. Difícil é lidar com os pais dela, porque estão em estados de ansiedade, de angústia e de desespero. Compreende-se. Porque o pai que tem uma criança numa situação dessas, numa experiência dessa natureza, não entende porque é que... E se é ainda para mais, são pais que têm uma filiação espiritual, religiosa, uma qualquer, ainda ficam mais em choque. Porque ao ter uma noção de Deus, que é uma coisa boa, que é fantástica, é maravilhosa, etc, etc, não entendem nada, não partem de longe. Como é que, partindo do pressuposto que aquilo que está ali é um ser inocente, Sim, assim que a gente acabou de fala, nascer, ou tem poucos exatamente, não tem anos. nada, é um anjinho, é não sei quanto. Assim, Sim, então como é que se pode entender que aquela criatura venha, mal nasça, logo Sim. em processos desta natureza? E aqui, portanto, toda essa dúvida, e até inclusivamente o seu suporte de fé, começa a ruir, começa a, de facto, a vir por aí abaixo. Porque não entendem. Hoje, de facto, esse tipo de situação tem uma resposta clara. Essa noção de que Deus é bom e mais não sei quantos, mantenham-na, porque é verdade. Então, O que é importante é uma coisa que temos que assumir, a nossa ignorância. Nós não sabemos o porquê, mas que tem uma razão, tem. E é uma razão justa e boa. Então, mas os pais não conseguem perceber isso. Porquê? Falta-lhes conhecimento. Conhecimento? Conhecimento. Porquê? Porque, volto a dizer, a criança não é um adulto na modo pequeno. Não, a criança é um ser espiritual que vem com o seu passado todo em cima. E por isso veio para resgatar um passado para continuar para um futuro. Então quer dizer que nós estamos aqui em evolução? Exatamente. Então falta-nos uma elucidação. Chama-se reencarnação. Esse fator é o fator mais importante e que não tem nada a ver com teorias, com coisas de facto de religiosas e filosóficas. Não. Hoje a ciência tem essa comprovação. A ciência diz claramente que nós já vivemos. E por isso é que, de facto, para não se misturar com outros conceitos religiosos, que hoje chama self. Nós somos self, somos persona. E persona, personalidade. E essa persona e esse self vai subsistir após a morte. E carrega consigo informações naquilo que se chama inconsciente ou subconsciente, que são nem mais nem menos o seu passado. Tudo o que ele passou, tudo o que nós passamos, está tudo gravado. Depois temos memória, mas depois temos fobias. E a fobia é o quê? É exatamente uma memória que eu tenho, mas que eu não consigo lidar com ela como memória. Eu lido com ela como se fosse um facto que esteja a ocorrer agora. Por exemplo, porquê é que eu fico em pânico quando vejo uma cobra? Pois, não sei. Porquê é que eu fico em pânico se entro num ambiente fechado? Por exemplo, não consigo entrar no elevador. Porquê? Mas isso não é todas as pessoas, não é? Determinadas pessoas têm determinadas fobias. Fobias, mas cada um de maneiras interessantes. Eu, de facto, conto muitas vezes, e posso demonstrar, ela está aí visível, um amigo meu que eu tenho uma fobia estranhíssima. Qual é? Não pode ver um pássaro no chão, andar. Um pássaro? Sim. Aves andarem no chão, saltar, não consegue. Entra aí, está melhor com a terapia. E porquê? Porque realmente depois da terapia que de facto fez, e uma terapia foi exatamente nessa ordem de regressão de memória, quando é que gravou essa informação? E porquê é que quando de facto acede, como é que a gente acede a essa informação que temos lá dentro? Quando estamos em estado de espera, todos os nossos sentidos estão alerta. Sim. A ver tudo o que se passa. Mas está constantemente a interrogar a nossa base de dados, estamos sempre a interrogar, questionando, conheço ou não conheço, isto é perigoso ou não é, isto é bom ou não. E dessa maneira, por isso é que eu vou no meio de uma multidão, sem ter a mínima noção consciente, eu vou a ver todas as formas,
todas, e vou a questionar, conheço ou não conheço? Conheço ou não conheço? É sério? Claro. E de repente vejo e diz assim, olha a Marta. Porquê? Porque essa informação está aqui guardada, certo? Isso explica a afinidade que nós sentimos. Não, afinidade, isso é vibração, que nós podemos captar uns dos outros, aquilo que se chama a aura que todos nós irradiamos energia. Sim, mas há pessoas que nós olhamos ou falamos poucas palavras e percebemos que aquela pessoa ou nos é familiar ou temos uma empatia estranha com ela que não conseguimos explicar. Engraçado, isso é mais uma comprovação realmente de que não é a primeira vez que cá estamos. Porquê? Porque a minha amiga em relação àquela pessoa sente isso. E outra pessoa está ao lado da minha amiga, olha para ela e nem gosta dela. Pois, isso é muito interessante porque há pessoas que nós olhamos e dizemos, eu não gosto. E outras pessoas é totalmente indiferente, não diz nada. Sim. Então, essa captação é por força de quê? É do meu jeito de ser, o meu jeito de gostar, e não sei quantos, e aquela pessoa encaixa dentro do meu gosto, e não sei. Sério? O amor à primeira vista é isso? Existe o amor à primeira vista? Claro que existe. Existe o ódio à primeira vista? Claro que existe. Agora, porquê? Pois, porque eu tenho uma informação guardada sobre aquela pessoa. Só que a informação que eu tenho guardada com aquela pessoa, ela não tinha aquele aspecto, não tinha aquele nome. Mas a aura, a vibração, nós temos um termo que eu gosto muito, que chama-se o sex appeal. O sex appeal da pessoa, não é? Atrai-me ou repulsa. Quando temos uma dessas situações, quer dizer que não é a primeira vez que eu tenho contato com essa pessoa e eu identifiquei-a pela vibração. Outras pessoas nós captamos, por exemplo, o cheiro pelo aroma. Porque nós, então, guardamos tudo na nossa memória. Está aqui, por isso é que temos memória, temos lembrança. Então está a dizer que nós já podemos ter vindo de séculos passados? Claro. Porque é que inclusivamente nós temos muitas vezes afinidades com países que nunca lá foram? Interessante, essa teoria. Porque é que eu tenho, por exemplo, com tipos de povos, raças e mais, tenho um choque terrível com eles? Tenho uma senhora amiga que ela é uma guia turística. Tudo bem. Anda com turistas. Um dia apanhou o grupo de turistas, não é? De facto, das Filipinas. Quando ela viu aquele grupo, entrou em choque de tal maneira, não é? Ficou branca, como caldo, que praticamente caiu redonda, ninguém percebeu aquilo. Quando recuperou, ela dizia, eu não vou com aquelas pessoas de jeito nenhum. Então porquê? Pois, lá está. Técnica de questão de memória, foi-se procurar saber o porquê daquela situação e aquela senhora, pura e simplesmente, perante criaturas com aquele aspecto, com aquele tom de pele, até com aquele falar, ela foi violada coletivamente numa outra altura. E por isso essa situação, tudo isso a marcou. Fica lá guardado. Não sabemos lidar com essas situações muitas vezes, ficam lá. Incrível. Então automaticamente. Mas isso é o normal que acontece connosco. Se eu estive lá atrás um contacto, por exemplo, com uma cobra, até morri com ela. Sim. Ou tive uma situação muito dolorosa com ela, com a situação. Todas as vezes que eu olho para a cobra, desperta em mim, é o gatilho, não é? Desperta em mim essa memória, essa lembrança. Então, automaticamente, como é que eu lido com essa lembrança? Muitas vezes lido com pânico. Medo. Porque a dor que eu passei lá e chega e volta. Então, aí reagimos e afrontamos. Muito interessante isso. Por isso é que a criança também é um ser espiritual como nós. Tem as suas memórias, tem as suas situações. E por isso o seu passado responde por aquilo que é as suas ações nos dias de hoje. Muito interessante. Então, resumindo, voltando aqui um bocadinho ao tema, o que é que estas crianças, ao serem diferentes, entre aspas, porque não são, não é? O que é que elas nos ensinam? O que é que elas nos querem mostrar? Ensinam-me duas coisas. Primeiro, procurar conhecer. Porquê? Então elas são o gatilho para nos empurrar na busca de entender o porquê disso. E é aqui que é importante nós não olharmos para lá e olharmos para essa situação como se fosse, como muita gente faz, algo que vem chocar comigo. No sentido de dizer o quê? Que mal é que eu fiz a Deus para que isto me aconteça?
Sim, Porquê a mim? Porquê a mim? Porquê é que na Exatamente. nossa família? Não, perguntar porquê é que ela vem assim. Não é eu, é perguntar eu a mim mesmo porquê é que de facto esta criatura vem desta maneira. Então está a dizer que a questão tem que mudar. A Completa. nossa pergunta não é porquê a mim, Não, mas exatamente. porquê é que ela veio até mim. Exatamente. Aquela criatura, afinal, veio até mim para me empurrar num objetivo. Busca e acharás, como dizia o grande mestre Jesus. Então quer dizer o quê? Não há nada que aconteça que não tenha um objetivo. Tudo na vida, tudo o que existe no universo tem um só objetivo: evoluir. E todos nós estamos para evoluir. E a evolução passa no conhecimento. E o conhecimento não é só ter contacto com as coisas, é compreender as coisas. Compreender. E sabe que, toda a gente sabe que, para compreendermos temos que ir à dor, ao sofrimento. Não, a dor vem ter connosco. Porque quando nós vamos voluntariamente em busca desse conhecimento, a dor é a espora. Pica. Porquê é que eu estou a passar por isso? Então porquê é que o meu filho está a passar por aquilo? Então isso é que é a espora. É tipo assim, vai procura, vai saber. Porque o saber está lá. Eu é que não. Por isso é que, de facto, a dor a gente vê sempre como punição, castigo, algo. Não tem nada a ver com isso. Porquê a mim? Não tem nada a ver com isso. Porque é que o meu filho nasceu assim? Exato. A dor vem para nos saber dizer quais são os limites. Nós temos o livre-arbítrio. Liberdade total de fazermos. Não é? O dizia Paulo Tarso de maneira notável. Ele dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que é que me faz saber os limites do que é que me convém ou não? A dor. Se eu comer demais, dá-me estômago. Se eu não comer o suficiente, dá-me estômago. Se eu comer o suficiente, não dá nada. Então quer dizer o quê? Ela apresenta-me os limites daquilo que eu devo e como devo fazer. Daí que eu então, se eu for um atleta, certo? Eu corro, porrei, mas chega a um ponto, não é? Que a dor começa, a chamada dor de burro, que eu acho muito bem essa situação, começa a aparecer e a dizer o quê? É o organismo a dizer-me, estou a atingir os meus limites. Pois, é melhor parar. Quando vem a dor da fome, porque a fome é um transtorno, cria transtorno, não é? Pois, nós temos uma hormona que se espalha pelo organismo, que é uma hormona tensionária, ou seja, cria tensão. Quer dizer o quê? É a luz de reserva, não é que se acendeu. Ou seja, os níveis de nutrientes estão a baixar, vai e procura repor. Quando a gente repõe, ele desaparece. Então tudo que nós temos na vida como dor é um sinal de alerta, é o alarme que disparou. E o que é que a gente quer? É desligar o alarme. A causa da situação não estou motivada. E aqui é que está o meu erro. Porque se eu procurar descobrir o porquê da dor, tratar o porquê, nunca mais vou ter a dor. E se eu tomar o Benuron, aquilo continua lá, a causa está lá, quando passa o efeito Benuron, a dor volta. Então podemos levar essa afirmação que disse agora para as crianças. Para todos. Para todos. Todos. As crianças são seres espirituais que voltam ao mundo carnal, ao mundo físico. E atenção àquela afirmação que a gente costuma muitas vezes dizer, eu tenho uma alma para dar a Deus. Não tem nada. Não? Não. Porque estamos a inverter as coisas. Porque estamos a dizer que o corpo é que tem uma alma para dar. Não. O corpo é que é possuído pelo Espírito. Ou seja, a entidade espiritual é que tem um corpo. E o corpo esse vai desaparecer. Mas a criatura espiritual continua. Então não tem uma alma para dar a Deus. Eu tenho um corpo a devolver ao universo, eu não tenho mais do que isso. Porque a vida, ela é contínua. Manifesta-se em várias existências. E uma criança, então, nasce com uma deficiência ou nasce e, passado pouco tempo, morre. É um resgate de uma outra vida? A questão é, lei de causa e efeito. É uma lei universal. Conforme fizeres, assim receberás. Toda a gente tem esta noção. Mas, toda a gente sabe. Sr. Amadeu, Certo. para pais que estão desesperados neste momento, Vamos falar ou que receberam o diagnóstico, ou que ainda não aceitaram o diagnóstico, ou que porquê a mim, mas porquê a mim, porquê a ele,
ou porquê a ela, o que é que podemos, o que é que pode... Muito bem. Primeiro, estar de bem com a vida por duas questões. A vida confia nela, nos pais, que eles são capazes de receber no seu seio uma criatura com débitos à vida e ajudá-los a que esses débitos à vida, eles consigam resgatá-los e poder ficar bem melhor quando chegou. Então é uma honra para esses pais. É uma honra. Uma honra. É. No meio de tanto sofrimento. Sim, porque de facto o sofrimento é uma escolha. A dor é inevitável, para nós aprendermos. O sofrimento é a maneira como lidamos com a dor. Vemos na dor um castigo, punição, e não é. Volto a repetir. A dor não é senão um fator educacional, de nos ajudar a empurrar para ir buscar o porquê das coisas. Porque a partir do momento em que eu sei o que é as coisas, deixo de ter medo e sei reagir muito bem com ela. Certo? Quando a vida atribui uma tarefa desta natureza a alguém, esse alguém, por si mesmo, já é um ser muito elevado. Porquê? Porque, de facto, a vida reconhece que ele tem essa capacidade de poder ajudar alguém que neste momento precisa de ajuda. Sério? Claro. Então quer dizer o quê? Um pai ou uma mãe que tem uma situação dessa é um missionário. Um missionário? Claramente. E por isso mesmo quer dizer o quê? A vida está a pedir a eles para ser quê? Solidário, fraterno, com alguém que precisa de ajuda urgente. Então... Ao bocado estamos a falar de voluntariado. Sim. Certo? É um trabalho de voluntariado que a vida está a pedir àqueles pais. Isso é muito profundo. Mas é a realidade. E tem uma outra realidade maior. Aquela criança, aquele jovem, hoje jovem, não é? Mas é um espírito que já com milhões de anos, como todos nós, antes de vir, pediu autorização aos pais para vir por eles. Isso é outra questão. Que os pais iam autorizar? Sim, porque o grande problema é essa outra realidade. Nós temos essa missão sempre por duas maneiras, ou por amor ou por resgate. Aquela criatura que hoje veio com o meu filho lá atrás pode ser, e muitas vezes o é. Daí, de facto, muitas vezes os pais terem essa angústia, essa aflição em querer que os filhos fiquem bem, fiquem em paz e não sei o quê, é uma manifestação de que aquela criatura já é do seu fator íntimo, emocional, muito forte. Portanto, já é uma pessoa que ela ama, que ela gosta, não de agora, já vem atrás. E sabendo que ela, de facto, cometeu uma situação destas, vai querer ajudá-la no resgate desta situação. Vamos dar um plano. Sim. Vamos imaginar que ele foi uma pessoa que me suicida. Um suicida? Sim. Vamos imaginar que então, ele suicida. Sim. Não quer dizer tonta, mas estamos a falar. Eu suicida. A pessoa que foi meu pai e minha mãe nessas alturas, certo? Sim. Muitas vezes sente-se corresponsável por isso. Pois, porque não sabe o motivo. E muitas vezes julga que, de facto, foi ele o fator que não esteve atento, que não deu cuidado, que não deu atenção. Onde é que falhou? Exatamente. Fica muitas vezes com esses traumas. Muito bem. Eu, como indivíduo que me suicidei, estou no meu plano verdadeiro, que é o plano espiritual, o self, é? O ser consciente, é esse ser, continua vivo, mas o que acontece agora tem consciência de uma coisa que ele não tinha quando fez aquela situação. Quando nós, ou alguém suicida, procura matar a dor, procura destruir uma dor que o consome por dentro. Porque está desesperado. Exatamente, tem uma dor que o consome. Acreditando que através da morte, não é? É por isso que a gente defende eutanásias e defende essas coisas todas. Sim. É uma ilusão total. O aborto, não é? Certo, mas o aborto, digamos assim, sou eu que estou a destruir alguém. Mas quando é eu próprio a destruir-me, eu próprio peço que me matem, não sei quantos, se fizer isso diretamente é suicídio. Se for a pedir a outras pessoas, não é o suicídio indireto, eutanásias e coisas assim no género. Ok, porque eu acredito que desta maneira a dor que me consome vai desaparecer. E eu vou descobrir uma coisa... E não desaparece? Claro que não. Porque a dor não está no corpo físico só. A dor está, sobretudo, no plano espiritual, emocional. A criatura, o self. Para não criar outros tipos de termos que possam nos levar para outra natureza.
Desta maneira, o que é que vai acontecer? Eu agora, do lado de lá, fico num desespero maior que o que estava aqui. Porquê? Porque eu acreditei, não é que desaparecia, e a dor afinal continua. Continua? Claro, claro que sim. Há pessoas, não é por consciência está de tal maneira atormentada, não é que suicidam. Esse tormento que ela, de facto, ela tinha, desapareceu pela morte? Não, porque ninguém morre, afinal. A morte não é mais do que nos despirmos da parte física. Mas o tormento está no elemento, no self. Então, se eu continuo, então também continuo exatamente esses tormentos. Então fico num desespero ainda maior. E dessa maneira peço agora, novamente, à vida para, de facto, alterar toda esta situação. E a vida é sempre generosa. A vida dá sempre oportunidades novas a que a pessoa possa novamente voltar. E por isso é que a reencarnação é essa manifestação. Então, quando essa pessoa manifesta essa vontade, esse desejo de, epá, eu enganei-me, não devia ser, mas não sei quantos, e ele dava essa oportunidade, aquela mãe e aquele pai, antes, não é? É o primeiro a oferecer-se como voluntário. Porquê? Porque realmente eu não me percebi que ele estava naquela situação, eu não entendi, e eu agora quero ajudá-lo a reabilitar. Então, muitas vezes são eles que voltam novamente por amor. Por querer ajudar aquela pessoa que acha que fica com uma consciência errada, ou com a consciência de que falhou como pai, como mãe. Agora um parente só que é importante. Nenhum pai, nenhuma mãe falha. Todos os pais, todas as mães são bons pais e bons. Essa agora, então um pai abusador é um bom pai, é. Isso já é muito polémico. É, mas eu vou dizer porquê. Porque não sabe ser diferente. Não sabe ser diferente. Não. É a consciência que ele tem. Exatamente. Agora, Mas sabe que isso não... Voltamos ao mesmo. Se eu conhecer, se eu souber declaradamente que nada é por acaso, tudo tem de facto uma razão válida, então quer dizer o quê? Esta criatura veio como filha de um pai desta natureza, porquê? Senhora Amadeu, para não nos fugirmos um bocadinho do Não, tema, não vamos porque isto é fugir. muito interessante. Pois, que isto é muito amplo. É muito amplo, não dá para falar só de uma coisa. Se eu tenho que perceber, é só uma coisa fundamental. Nada acontece por acaso. Então está a dizer que não é um acaso Não. termos um filho deficiente? Não. Não. Não é? É uma escolha. É uma escolha. É. Mas nós conscientemente Agora não temos essa noção. Não tenho lembrança enquanto estou encarnado. Não temos lembrança? Sim, mas damos permissão inconscientemente. Mas muitas vezes tenho essa situação, tenho essa lembrança. Mas aqui, para clarificarmos um bocadinho, que eu estou um bocadinho confusa. Eu adoro isso. Nós damos, então, Sim. sou um pai, sou uma mãe, ou somos uma família. Nós escolhemos, damos autorização para ter um filho diferente. Claro. Mas como? Por amor. Por amor. Sim. Mas nós não temos essa consciência. Ou por remorsos. Remorsos? Porquê? Mas segundo a teoria da reencarnação, ou segundo essa lei, a não pessoa, é teoria, já é uma confirmação científica. É uma confirmação científica. E eu agora até fiquei... Não, o pai e a mãe dão autorização para que essa criança diferente venha até ela. Muitas vezes ela pede. Os pais pedem. Vamos dar um exemplo. Mas nós não temos consciência disso. Temos. Nós que procuramos é fugir dessa consciência. E ainda bem que a gente não tem lembrança enquanto está encarnado. Vamos imaginar que a minha amiga, ou eu fiz à minha amiga, uma patifaria do pior que se possa imaginar. A minha amiga, todas as vezes que me vê, tudo aquilo que eu fiz vem tudo à sua memória. É-lhe pedir para a minha amiga perdoar. Isso é fácil? Não. Mas se a minha amiga não tiver a lembrança dessa situação, torna-se muito mais fácil. Claro. Então agora imagine-se, claramente, que eu fiz essa patifaria. Agora a minha amiga recebe-me como filho. Vou recebê-lo como filho. Exatamente. Uma pessoa que me fez mal, noutra... Exatamente. A minha amiga deseja ser mãe e recebe um filho, eu fiz aquela patifaria toda lá atrás. Sim. Certo? Sim. Ok. Então agora a pergunta que eu ponho é essa. Como é que a minha amiga vai receber?
Ai, acho que não vai ser muito bem se Vai guardarmos muito- memórias. Não, mas a minha amiga não tem lembrança Ah, não disso, tenho lembrança. Claro, quando estamos aqui não temos lembrança de nada. Ok, E a minha amiga deseja ser mãe. E recebe-me. sim. Como é que vai ser a minha recepção? Fantástica. O meu menino, ai, que maravilha. Quero tratar com todos os amores e mais não sei o quê. Sim. Ok? Quando voltarmos para o lado a lado, a minha amiga vem a lembrança daquilo que eu lhe fiz. Mas a última existência que tivemos os dois juntos foi nesta experiência de mãe e filho, em que a minha amiga desenvolveu por mim já uma outra forma de me ver, de me encarar, etc. Sim. A lembrança daquilo que eu fiz lá atrás, como é que fica agora também sustentada por esta experiência que eu tive agora? Amenizou drasticamente. Por isso, a necessidade de virmos ao mundo físico, sem lembrança do passado. Porquê? Porque se eu não me lembrar, torna-se muito mais fácil a relação de pessoas e entidades que estão muito desalinhadas. Então, voltando à questão anterior, os pais escolhem a criança que vai vir, Aceito a criança. aceitam. É, a Mesmo proposta que seja um martírio, que a pessoa ache, Não é que os martírio. pais acham que aquilo é um martírio, não aguentam mais. Estão, digamos, mas nas se últimas. não aguentam, elas não aceitam vir. Não aceitam que essa situação venha, porque ainda não estão Mas preparadas. as mães fazem milagres, aguentam sempre. Eu sei. Tenho um amigo meu que diz que uma oração de uma mãe não é rebenta às portas do céu. Que bonito. Acho muito interessante, é muito poético, muito É bonito. muito bonito. Muito bonito mesmo. E até inclusivamente se diz, não é? Uma coisa que eu acho tão interessante que diz que o amor maior do mundo é o amor de uma mãe. Que eu acho interessante. Acho interessante, mas Porquê? Porque não isso está a é dizer que é. Não. Não. Isso leva-nos para outro Não, patamar. não, eu faço eu explicar o que eu quero dizer. O amor que se diz de mãe para filho não é amor, é posse. É Posse? paixão, é paixão. Porque ele nasceu dentro de mim? É sangue do meu sangue. Porquê? Aquela criatura só teve uma mulher, eu. O marido já vem de uma outra mulher, já tem uma primeira mulher que foi a mãe dele. E, portanto, quer dizer, homens há muitos, filhos não. Esta maneira de eu exprimir manifesta claradamente o que é. Eu ainda não sei o que é amor. E vamos pôr aqui esta situação. Por exemplo, o seu companheiro de hoje, sim senhor, e eu sou filho. Sim. Então quer dizer o quê? Minha amiga ama-me profundamente, sou o filho, não é? O sangue do céu, eu sou uma maravilha, muito bem. Morremos todos. Voltamos. Agora o marido sou eu. A minha amiga continua a ser mãe. Sim. E aquele que era o marido agora é filho. Ui. A quem é que a minha amiga vai amar agora? Ao filho. Então quer dizer o quê? Não me ama a mim, filho. Ama um estatuto de filho, que é diferente. Um estatuto. Sim, porque o estatuto de filho dá-me aquela situação de eu dizer é meu, é coisa minha, porque saiu dentro de mim, é sangue do meu sangue. Carreguei-o 9 meses. O que é que isto tem a ver com o amor? Pois, o grande problema é esse. A nossa visão está totalmente adulterada até pela noção de nós mesmos. Porque ninguém é de ninguém pelo sangue. Porque quando voltamos, e aí temos esta situação muito interessante até no casamento. Quando vamos para o casamento, lá no casamento diz que, no facto daquilo, até que a morte nos separa. Ah. Pois é. Nunca tinha pensado Pois nisso. é. Diz lá, até que a morte nos separa. É muito interessante. A morte separa. A questão é, quando nós temos um filho, não sei quantos, nós deixamos de ver todos os outros, só vemos o nosso filho. E a ideia da vida é exatamente o errado. É exatamente o contrário de tudo isso. É vermos todos os filhos como nossos filhos. O amor é universal como toda a gente. Tudo e por toda a gente. Não separar entre os meus e os dos outros. Então, eu tenho 2 filhos. Maravilha. Devia gostar de todas as crianças da mesma forma? Claro. Porquê? Mas aqueles são os meus. São os seus não, são seus não. São temporariamente, estão sob sua guarda. Mas... Que é diferente. Nós até costumamos dizer, aqui é assim. Com os outros pais,
tudo bem. As crianças é que têm que... Mas quando eu tenho uma guerrilha entre o meu filho e o filho do vizinho, claramente, não é? E eu vou até, inclusivamente, correr com o filho do vizinho, pô-lo lá para fora, mas lá está, tenho que proteger o meu menino. Sim. E muitas vezes o filho do vizinho foi meu filho em vidas anteriores. Como é que eu fico agora aí? Eu agora não tenho... Pois a ideia é exatamente essa reflexão. Porque a vida é exatamente o que nos quer dizer é que todos estamos unidos, todos fazemos parte de um todo universal, que está em evolução. Então, por isso é que os budistas, por exemplo, têm essa forma brilhante. Quando vão ao aeroporto, por exemplo, para despedir alguém, eles fazem uma oração a pedir para todos, inclusive os pilotos e vamos seguir, todos façam boa viagem. Não é só o meu filho, ou o meu marido, ou o meu não sei quanto. Eles não separam. Eles veem no contexto global o todo. E, portanto, todos são pessoas que merecem a minha ajuda, a minha atenção, a minha participação, etc. No momento em que estamos, a nível atual, que cada vez sentimos mais egoísmo enquanto sociedade e enquanto pessoas, vemos... Mas o que é sociedade? É todas as É pessoas que conjunto fazem... de todos nós, certo? Eu não estou aqui para mudar ninguém. Eu estou aqui para mudar-me a mim mesmo. A minha missão é sobre mim. Mas nós queremos é mudar os outros, mas não queremos mudar. Mas porquê? Porquê é que eu quero mudar os outros? É mais fácil. Não. Não? Eu ponho-me numa postura que é a pior de todas. Eu sou superior aos outros. E por isso passo a vida a dar conselhos, a dar orientações. Mas se alguém se atreve a me dar uma orientação, a dar-me um conselho, qual é a minha resposta? Está bem, olha por ti abaixo. Eu é que sei, está calado. Então quer dizer o quê? Nós somos falsos profetas. Senhor Amadeu. Vou só dar uma última indicação. Estamos a ter agora um grupo, antes já tínhamos um, e agora voltamos a outro grupo de crianças, seres que estão a chegar, autistas. E hoje, digamos assim, o espectro autista está muito mal diagnosticado, muitos deles, porque hoje o espectro autista que era assim, agora é assim. Agora é assim. É enorme. É o nível 1, 2 e 3. Mas quer dizer, é totalmente falso. Porque há autistas e há outros que, digamos assim, têm alguns sinais. Alguns sinais, não é? Alguns sintomas, digamos, muito leves. De onde é que vieram estes autistas? Sim. De onde? Pois. Como é que aparecem estes indivíduos? Agora é tudo hiperativos, são indivíduos que, digamos, têm quase que até um prazer em nos irritar, um prazer em nos provocar. São transtornos. Certo, mas esse transtorno de onde é que aparece? Porque nós vemos tudo na questão ADN, na questão genética, sim, etc. O pai é normal, a mãe é normal. Por isso é que os pais não entendem. Sim. É lógica, não é? Sim, mas de onde agora é que apareceu, não é? Certo. Todos nós temos ouvido que estamos todos em evolução, que o planeta e o espaço onde nós estamos está tudo em evolução, está tudo em crescimento. Certo? Mas para nós, evolução e crescimento é sempre da ordem física. E não é por aí que temos que olhar? Só não. Só não? Não. Claro que não. Nós, a criatura, hoje a criatura humana, certo? A criatura humana também está em evolução. E é por isso que, de facto, para o desenvolvimento da criatura que nós somos o tal self, portanto, repetir, essa criatura precisa, inclusivamente, de instrumentos novos, formas novas de se manifestar. E essas formas novas, e não sei quanto, significa o quê? Forma física mais desenvolvida, mais capaz de poder manifestar todas as novas situações que ele começa a ter. Precisamos de um cérebro mais desenvolvido, precisamos também de facto, toda uma Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Não querem Não quero escola para eles, eu vou para a escola, diz que não vou aprender nada, e de alguma maneira tem razão. Porque aquilo não é para eles. Porque eles já trazem esse conhecimento, há muito mais avançado. Mas como é que explica então que, por exemplo, o nível 3 de autismo, há uma grande maioria que são não verbais? Exato. E o que é que já descobriram? Que o ácido fósforo, acho que é assim,
fica esta afirmação como sujeito à interpretação. Eles, de facto, fizeram um teste com essa situação e a criança começou a falar. O autista é, de facto, uma Mas entidade como que assim? vem e que Pura e não simplesmente simplesmente é uma experiência que não se aconteceu no pode Brasil. Utilizar No Brasil? O Brasil aqueles está muito métodos avançado antigos nessas e aquelas Sim, formas eu ainda tenho... encasquilhadas que Sempre muitas que pessoas quero têm, pesquisar são algo ou saber mais, é Brasil. ou seja, Então, eles Sim, eles comunidade são brasileira lá a na nível- sequência genética do começaram pai a a fazer um teste e muitas coisas porque verificam-se dessa perceberam o maneira. quê? E é Uma por isso que criança muitos que pais tinha, assim, de facto, ele é cara da mãe, tem o dificuldades, feitio do pai, teve tu não sei acidentes quantos e tudo a ver com tem nada a ver. Nós Então, somos deram-lhe um sequência medicamento dos que tinha mesmos, esse dos nossos ácido. pais. Do nosso pai, da nossa mãe, a gente vai obter, não é? A cor da pele, a cor dos olhos e não sei quantos, essa parte Mas tudo também bem. alguns traços psicológicos. Depois o grande problema é como é que eu consigo ter um filho que comigo é fantástico em relação e tenho outro filho, comigo não vai lá nenhum. Sim, acontece principalmente em mais famílias numerosas, não é? Pois, e atenção, um pai e uma mãe que diz que ama os filhos e gosta de todos da mesma maneira, está a mentir. Não é assim. Ele é capaz de fazer por todos os filhos O mesmo. o mesmo, mas empatia com os filhos igual é falso. É fácil de perceber isto. Porquê? Se eu sou uma pessoa calma, eu quero é que ninguém me chateie, está tudo bem. Tenho um filho porreiro, calmíssimo, não sei o quê. Tenho um que é o estoura vergas, como se costuma dizer. É o indivíduo que não para quieto, é requieto. Estou sempre a ralhar com ele. Para um bocado, está quieto, e mais não sei o quê. E ele começa a pensar o quê? O meu pai não gosta de mim. Está sempre a borrar comigo. O meu irmão, nada. Mas, pois, ele é sempre... E eu próprio, não é? Muitas vezes... Quero deixar de ser diferente com esse filho e não consigo. Porquê? Porque ele mexe comigo. Porquê? Porque ele vai contra a minha forma de ser. O outro não. Então, por isso é que muitas pessoas dizem assim, eu eduquei os meus filhos por igual e um saiu maravilhoso, outro não. O erro foi esse. Foi educar os filhos da mesma maneira. Porque eles são diferentes. Porque eles são Então diferentes. os pais têm que ser psicólogos dos filhos. E perceber uma coisa, os pais não vieram para ser os amiguinhos dos filhos. Os pais vieram para ser orientadores e educadores dos filhos. Então, para dizer não aos filhos, para lhes dar consequências das escolhas que eles fazem, manifestarem e darem essa situação, não se chama castigos, é consequência. Quando lhe tira o iPad, quando lhe manda, digamos, ir para a cama mais cedo, quando tira-lhe o telemóvel, essas situações, isso não é castigar. Isso é mostrar-lhe que há consequências. Ele é livre de fazer o que quiser, mas depois as consequências é ele que tem que assumir. E hoje, quer dizer, hoje são mais crianças os pais do que os filhos. Porque hoje não se pode dizer nada aos meninos, que eles podem ficar traumatizados. Os meninos podem traumatizar os pais, mas os pais não podem traumatizar os meninos. Há famílias que estão a viver situações dramáticas. E porquê? Consequências da sua educação. Da maneira como educaram. Pois. Então quer dizer o quê? Nós então, lá está, estamos a aprender uns com os outros. Então eu escolhi educar os meus filhos desta maneira, tudo bem. Mas agora as consequências da maneira como eu eduquei, como é que eu fico? Então eu tenho que ter essa noção que não orientei de maneira correta ou com os métodos corretos para atingir aquilo que eu quero. O meu filho, os pais hoje ficam maravilhados porque o meu filho é muito inteligente. Mas é assim que se criam os ditadores, não é? Pois é. Pois é. O ditador é muito esperto, é muito inteligente, por isso é que consegue ser presidente dos Estados Unidos, liderar a Rússia, etc. São muito inteligentes. Mas onde é que estão os padrões éticos e morais? O respeito pelo outro. Então a criança, foi descoberto uma coisa importante. A criança é um ser. Logo, se é um ser, tem direitos. E por isso começou-se a falar tanto nos direitos da criança. E é verdade, porque ela é um ser. Se é um ser, se fala-se tanto nos direitos dos animais, então a criança está fora de questão. Mas esses direitos que ela tem, não é? Os pais têm que os respeitar. Mas um direito que os filhos têm é ser orientados corretamente nos padrões éticos e morais. Isso tem consequências? Para a conversa que estávamos a ter, que nem tem muito a ver com as crianças. Mas isso tem consequências depois para o pai? Lá está, porque de hoje à amanhã ele está, de facto, a analisar e ver o futuro do filho, muitas vezes não está do lado de cá, está do lado de lá, sim, a ver a situação e, como dizia esse grande mestre, não é o choro e ranger de dentes. As tais dores são morais. Meu Deus, eu falhei tanto. Olha o que eu errei, olha como ele ficou, porque eu não eduquei, porque eu não soube dizer não, porque eu não soube isto, não sei o que, não sei o que. Antigamente, a preocupação dos pais era que
não era criar filhos, era criar herdeiros, eu costumo dizer. Então acumulavam valores, bens e mais não sei o quê, para deixar de herança ao filho, que assim o filho ficava bem. Sim. E o que é que ele percebeu? O que é que nós percebemos? Como isso cria quê? Guerras, conflitos entre os filhos. Conflitos terríveis. Ouve-se cada história, não é? Não vale a Quando pena. os pais morrem, Agora as imaginar famílias se esse destroem-se. mesmo pai e essa mesma mãe do lado lá assistir os filhos andarem-se a matar uns aos outros por causa daquilo. Eles assistem? Claro. Porquê? Isto é um tema muito abrangente, já nos estamos a perder a sair do tema. Não, isto é para perceber porque é que eu tenho um filho deficiente. Porque é que eu tenho um filho com essas marcas. É o regresso de alguém, não é, que fez escolhas, usou o seu livre-arbítrio lá atrás e as consequências agora que se vão. Estávamos a falar de crianças que têm transtornos, Sim. por exemplo, obsessivo-compulsivos. Tudo bem. Problemas físicos, problemas mentais. E problemas mentais. Falando um bocadinho, eu acho que é o que a sociedade menos entende, é, por exemplo, um autista nível 3. Porque Sim. ainda por cima, quando são não verbais, como se falou há bocado, choca ainda mais. Mas esse choque deve levar a fazer o quê? As pessoas a escavar. Porquê? Quem é esta criatura? De onde é que ela vem? Qual é o passado dela? Como é que isto tem? Mas qual é o os pais Porquê fazem que eu vi isso quando ficam em choque? Mas o choque é o primeiro impacto, é normal, não é? Repare-se, se eu levei uma canelada, certo? Eu dizer ai, mas estou ao fim de 6 meses, ainda estou a dizer ai, quer dizer, isto virou patologia. Senhora, meu Deus, mas imagino ter uma criança que vai crescendo e que grita, não fala, só se expressa através de gritos, tem tiques. Eu tenho lá na minha frente Ana Sullivan, Centro Ana Sullivan, está mesmo em frente à minha janela. Estou no modo de terceiro andar, ela está mesmo em frente. Ali é só para jovens dessa natureza. Anda lá um indivíduo que anda assim. Anda lá uma que de facto falar parece o rugido de uma fera. O rugido? Sim. É assim. Há outros lá que andam lá que pura e simplesmente saem do carro para ir, como, digamos assim, no espaço de 100 metros, 60-70 vezes. Para tirá-lo do lado do chão é um problema. Há outro que pura e simplesmente passa a vida a rodar sobre si mesmo. Ele caminha a rodar sobre si mesmo. E vai, e não fica tonto. Não... Eu pergunto muitas vezes, quando lá estou, assim, meu Deus, quem são estas entidades? Onde é que elas vêm? O que é que elas lá atrás têm no passado tão marcante que os leva a ter esta situação? Então nada é por acaso. E hoje estou a ter uma oportunidade de poder voltar ao mundo onde criaram esses problemas, não é? Para poder mais tarde reparar, porque esta experiência fica marcada de tal maneira dolorosa que amanhã voltam para o lado lá com esta experiência, ficam tão marcados, certo? Que o que acontece, quando voltarem numa próxima existência, já sem estas situações, a tendência que possam ter, não é? De querer matar, destruir, de querer suicidar, de querer fazer toda a situação, quando vão para fazer esta lembrança, salta de dor e é um travão, para que elas não voltem, digamos assim, a fazer. Senhora Amadeu, o que é que nós dizemos a pais que estão no desespero, que não sabem o que vão fazer mais e depois ainda temos outro problema. O nosso país não está preparado para essas crianças quando ficam sem pais ou quando chegam aos 18 anos, porque digamos, dos 0 aos 18 ainda vão andando nas escolas, nas instituições. Depois o nosso país não está muito bem preparado ainda faltam muitos centros, muitos apoios, falta assistência pessoal, fala-se muito nisso, mas não existem assistentes pessoais, quase não existem. Minha querida amiga, em 1974, antes do 25 de Abril, ou quando foi 25 de Abril, quantos centros havia? Não faço ideia. Não. Ou seja, estas crianças eram até vistas
como Castigo de linhas, Deus. não é? Castigos de Deus. Castigos de Deus. Eu tenho Eram afastadas da sociedade, eram amarradas, presas, submetidas a choques, metidas nas gaiolas das galinhas. nas gaiolas da gasolina. Porquê? Que era para quê? Para que ninguém soubesse. Porquê? Porque a nossa ignorância era tão grande que um pai e uma mãe que tivessem um filho nessa circunstância diziam que era um castigo de Deus. Era Deus que estava a puni-los. Ainda se diz, Senhora Amadeu, ainda se diz. Pois, mas naquela altura era muito pior. Então, para nem sequer dizerem que tinham um filho, escondiam um filho. Estou à vontade. A minha mãe era do Caramulo. Serra do Caramulo. Sim. Na Serra do Caramulo, todas as famílias, todos os lados da família da minha mãe têm histórias incríveis. Porque eram pessoas rurais, eram pessoas de campo, eram pessoas assim. E tinham casos. Eu tenho primos, do lado da minha mãe, dessa natureza. Eram escondidos. Escondidos. Sim. E depois acabavam por morrer, Não, quer dizer, eles iam lá levar a comida como levavam mas estavam ao presos. porco. Estavam lá fechados, não podiam vir cá para fora. Sim, há relatos e sabe-se, não é? Que Tenho um primo meu naquela que de facto, quando fomos descobrir a situação, com 23 anos que não se falava nada. Grunhia como aos porcos. Falava, tinha a linguagem dos porcos ao lado, que eram os companheiros dele, não tinha mais nada. foi isso que ele aprendeu. O Sr. Amadeu já assistiu alguma vez ao filme O Cérebro de Hugo? O Cérebro de Hugo. Não, essa não. É francês, é muito interessante, porque a maior comunidade que fala, o filme é sobre a comunidade autista. Sim. E fala como é que as crianças, ou seja, agora adultos, dão o seu testemunho de como eram tratados quando eram crianças há anos atrás. Sim. E então fazem relatos de choques elétricos, de coisas que arrepiam a alma. Mas repara, essa situação, vermos as coisas dessa maneira também não é justo. Porquê? Porque estas crianças aparecem e ninguém de nós estava preparado. Como ninguém estava preparado, pois é experiências, para tentar perceber, não é? O psicopata, as pessoas não sabiam lidar com ele. Os esquizofrénicos. Ninguém não sabia. Então, isso é natural, portanto, tudo o que é coisas que saem fora de um contexto, para nós há umas pessoas que ficam com medo, não é? Outras pessoas ficam com curiosidade. Os curiosos são aqueles que vão procurar saber o porquê, quem é, como é que se pode tratar. É esses que, de facto, depois a gente fala dessa maneira, não dizer, foram sujeitos a isto, foram sujeitos àquilo. Ainda bem. Essa água, sim, porque quer dizer que essas pessoas estão a procurar saber o porquê dessa situação, como é que se pode tratar e etc. E por isso, nos esforços que essas pessoas foram fazendo, no chamado exercício de prática e erro, é que foram, de facto, percebendo que não era isto, não era aquilo, afinal é isto. Então, hoje temos grandes apoios e temos formas mas foi também com esses pioneiros, lá atrás. E por isso mesmo, não foram torturas, porque eles não faziam aquilo para magoar, não sei, faziam aquelas situações no sentido de procurar saber e entender aquele fenómeno, porque é exatamente essa a situação. Eles faziam aquilo sem consciência que estavam a fazer mal, queriam era aprender cada vez mais. Exatamente. Por exemplo, antigamente, um deficiente mental não era enclausurado, não tinha contacto com nada, era eletrochoques, era água fria, era aquelas coisas. Hoje, nem pensar. Hoje até se diz que um indivíduo que tem esses problemas até deve andar na rua, deve conviver com as pessoas, etc. Mas foi por fruto de quê? Exatamente essas experiências pioneiras, não é? Que foram chegando a essas conclusões. E chegamos onde chegamos por força desses pioneiros. Portanto, não é muito justo falarmos assim deles dessa maneira. Tem sempre outra perspectiva, não é? Para quem passa por isso, naturalmente não gosta. É natural. Claro. Mas também aqueles que vão beneficiar depois desses que passaram por isso, não é? Agradecem a essas pessoas de terem passado por isso. Então, Sr. Amadeu, como é que encaixamos estas crianças que achamos que são diferentes, que acabam por não ser? Quer dizer, elas são diferentes. Têm especificidades diferentes. Em relação à situação que vem. Mas, mais uma vez, eu digo, os pais que recebem uns filhos desta natureza são pais missionários. São pais que estão em missão. É uma palavra de conforto que deixa para eles. São bem-aventurados, como dizia o outro. E porquê? Porque elas não entendem. Mas entrar no desespero nunca façam isso. Desespero nem perto, nem tão longe.
O desespero, pura e simplesmente, estabiliza aquela pessoa que se comprometeu perante a vida, não é, em ajudar. E então esse compromisso em ajudar deve ser sempre em serenidade, porque a gente só pode ajudar se estiver calmo, sereno, porque senão quer dizer o quê? A pessoa que está na nossa frente, está a passar por isso, precisa de nós lúcido, com capacidade de entender ou perceber a situação. Então eles têm momentos de transtornos ainda mais profundos, têm momentos, nessas alturas, sorrir, por perceber o quê? Sorrir. Sim, porquê? Porque percebe que ele está em quê? Em desequilíbrio. Mas tem noção que é um bocadinho controverso. Sabe porquê que eu estou a dizer isto? E porquê que isso é controverso? Porque nós sempre achamos, primeiro, não mereço, eu não sei lidar com isto, eu não tenho capacidade. Não. Isso é nós próprios a fazer uma coisa a nós próprios que é terrível, é boicotar-nos. Nós temos capacidades, temos competências, que muitas vezes o que fazemos é cortar o pulso. Diante da sua conversa, como nós escolhemos aquela criança e aquela criança nos escolheu, é para continuar. É para continuar, mas com uma visão, uma postura diferente daquela que tinha até agora. Sem o tal desespero, sem a angústia. Vou só pôr uma situação. Aquela pessoa que se dedicou profissionalmente a ajudar essas pessoas. Sim. Essa pessoa então sabe como talvez lidar com essa pessoa. Com quem é que eu devo dialogar em primeiro lugar? Com ela. Procurar entender com ela qual é a minha melhor maneira. Eu, mãe ou pai, devo lidar na área doméstica com criaturas desta natureza. E vai ver que é isso que eles dizem. Então, está-me a dizer que mesmo que eu tenha, por exemplo, uma criança que não fala, Sim, independentemente da patologia... Há a terapia da fala. Então eu posso, e eles têm técnicas que nos ajudam, nós podemos lá. Volto a referir esta nova técnica no Brasil, que é com ácido fosfórico, é uma coisa assim, é qualquer coisa desse género. Não Também quero já ouvi e sigo às vezes uma terapeuta que é através da música. Mas não, mas este é mesmo um produto Sim. que é normal que eles dão para a alimentação deles e que descobriram que separaram esse elemento e deram só dessa situação e uma criança passou a falar em 5 dias. Em 5 dias. Em 5 dias. Em 5 dias. Vai à internet e vai ver. Isto é falta. Não. Estão lá comprovado, está lá a zona, não sei o quê. E eles então começaram a utilizar essa técnica. Como se vê, aquelas criaturas que não ficam perante os problemas, perante as situações, ficam bloqueadas, não é? O porquê, porque é mim, porque não. Vou procurar saber a razão e não sei o quê. Essas pessoas são aquelas que vão realmente, mais tarde, encontrar uma forma de ultrapassar essa situação. Sra. Amadeu, há um jovem, que por acaso eu sigo nas redes sociais, que é não verbal, mas escreve lindamente. Sim, são muito inteligentes. E ele fala muitas vezes de: mãe, por favor, para de falar, porque eu não quero mais ouvir aquilo, eu não consigo isto, eu não consigo aquilo. E aquilo E a mãe aprendeu? A mãe aprendeu isso? Há testemunhos de crianças que assim falavam ou que escrevem hoje em dia: mãe, para de falar. E porquê? Para eu falar. Pois. Eu quero falar, mas estás sempre a dizer que eu não consigo falar. E não só. Nós estamos a apontar para eles incapacidades que eles não têm. As capacidades estão lá todas. Quando a situação acontecer, porque eles vieram exatamente para alterar a sociedade que temos. A sociedade em todos os sentidos, menos num. E esse é que os pais podem ter obrigação. Ética e moral. Inteligência eles têm. Precisam, de facto, de apoio ético e moral. Mas a inteligência, ou seja, a forma de... nós vamos todos para a escola para aprender a ler e a escrever. É essa a forma para eles também? Essa forma é de lhes apontar isso. Mas se eles disserem, eu não estou a aprender lá nada, não fiquem surpreendidos. Porque é a verdade. Eles já trazem esse conhecimento. Eles já trazem esse conhecimento. Por isso, para eles ir para a escola, para eles, é um frete. Eles vão para lá saber coisas que já sabem. A questão que eles querem, digamos assim, porque eles têm esse sentido de justiça muito grande. E por isso é que ele diz, mãe, para, e não sei o quê. Porque eles querem que, de facto, os entendamos. Vamos fazer um mesmo esforço. Mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. Fazer uma ponte para com eles. E então tentar que ele se manifeste das formas que ele entende, por desenho, por pintura, por escultura, pela música, seja o que for.
ele poder se manifestar, e então aí a gente perceber qual é, de facto, o ponto pelo qual a gente os pode apoiar. Muito bem, Mas tem de ser em paz. nós teríamos muitos episódios, Pois. este deve ser enorme, ainda não vi o tempo, mas estamos aqui a Tem para falar ver e sorte, muito bem. corta essas situações E que muito achar bem. que a situação. Porque realmente teríamos muito que falar. Talvez escrevemos um próximo episódio, eu acho que sim, porque realmente hoje falámos É um mundo novo que estamos a descobrir. um mundo novo. Por isso é que o planeta, todos nós, estamos em fase de evolução, e esta é uma fase de evolução a uma velocidade que nós estamos a ter muita dificuldade em que é nos adaptarmos. Porque as coisas aparecem, olha-se para a informática, que é a minha área, não é? 50 anos, na minha área foi sempre informática, portanto eu quando ainda hoje ainda falo em disquetes, ainda falo nessas coisas, quer dizer o quê? Os mais jovens olham para mim e dizem que eu sou um dinossauro, não é? Mas isto foi há 50 anos, não é? E portanto em 50 anos isto evoluiu de tal natureza, não é? Que realmente a dificuldade que temos é quando as coisas saem. Antigamente quando as coisas saíam nós tínhamos 20, 30 anos para nos adaptarmos. Pois. Hoje temos 20, 30 segundos para nos adaptar. Então quer dizer o quê? É uma velocidade de tal ordem que temos muita dificuldade. E eles vêm já com esta aptidão, não é? Porque também a mente deles vem com essa capacidade. Eles já vêm formatados para aqui. Eles vêm formatados, eles vêm preparados para isto. Então quer dizer o quê? Dentro de toda esta situação, não é? Para nós, torna-se difícil, de facto, corrermos atrás desta situação. Veja-se, por exemplo, o mundo automóvel, veja-se, por exemplo, o mundo dos transportes, veja-se, por exemplo, hoje o mundo da tecnologia. E os robôs a trabalharem para nós. Veja-se, por exemplo, a televisão, o computador portátil. Antigamente, um computador ocupava 3, 4 andares, não é difícil. Então, tudo isto, hoje vamos à Lua em tecnologias e não sei o quê. Tudo isto diz-nos o quê? Que estamos numa fase de transição, mas a uma velocidade tal que nós temos dificuldade em nos adaptar. Então, por isso, nós, os pais, mas, de facto, temos esta circunstância nas mãos. Temos imensa dificuldade em nos adaptar a ela, porque elas vêm a uma velocidade e num impacto e um número de tal forma. Não se esqueça que em 1904 éramos 1,5 bilhão de criaturas. Hoje somos 9 bilhões. É o número de criaturas mais elevado de sempre que alguma vez esteve no plano físico. Portanto, por força disso, nós próprios gerirmos tudo isto, todas estas situações, é muito difícil. E cada um com fórmulas e muitos muito enraizados em métodos. Então quer dizer o quê? É fácil? Não. Mas que é necessário? É. Porquê? Porque senão não vamos acompanhar esta situação, ficando para trás, vai ser muito complicado. Sr. Amadeu, olhando para a câmara, o que dizem estes pais? Primeiro, que se sintam orgulhosos de serem os pais que são. Que nunca criem, nunca, jamais, criem um sentido de fracasso, de punição, de sentirem que falharam. Não é verdade. Todos, eu repito, todos os pais são bons pais, porque fazem o que sabem como sabem. E para isso é que foi pedido. Mas, ao mesmo tempo, olhem para os filhos maravilhosos que têm, apenas têm marcas diferentes daquelas que estamos habituados a ver com filhos, olhem para os filhos com uma grande possibilidade de se tornarem melhores pais, melhores pessoas, melhores seres humanos. Porque aqueles filhos que têm merecem esse esforço, porque são pessoas fantásticas. Nunca desistam dos filhos, mas também nunca desistam deles. Não tenho mais palavras. Sr. Amadeu, muito obrigada. Não, eu é que agradeço essa hipótese. Foi uma conversa... Espero que tenham motivos, de facto, para muita reflexão. Muito profunda. Foi uma conversa muito profunda. Muito obrigada. Vou destacar Isto temos que fazer outro episódio. Nessa altura seria bom com pessoas que ouviram e que depois queiram tirar as dúvidas. Oh, uma boa ideia. Isso seria para ótimo. Comentarem, para questionarem e depois fazemos nessa altura outro... então traz-te demonstrações, comprovações científicas, todas essas situações, para de facto as pessoas pesquisarem, seguirem por aí. Muito bem. E termino agradecendo por estarem desse lado,
dizendo que há crianças que não se veem, mas precisam de ser vistas e incluídas de verdade. Se este episódio te tocou ou te fez refletir, partilha-o. Põe um comentário, dá um gosto, partilha. Pode insultar. Termino dizendo que cada gesto constrói pontes e são essas ligações que nos tornam mais humanos, mais conscientes e verdadeiramente inclusivos. Todos diferentes, todos iguais. Juntos caminhamos de mãos dadas sempre mais. Cada sorriso acende uma luz, cada gesto mostra o que somos. Só nós, só nós. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Escuto tua voz, sinto teu olhar. No caminho aprendemos a caminhar. O que nos faz diferentes também nos une. Na diversidade a esperança surge. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre